Vamos abrir a palavra do Senhor, no Salmo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 5. Salmo 37, 1 a 5. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus amados irmãos, nós estamos estudando alguns princípios que a gente tem chamado de princípios que transformam a nossa vida, e esses princípios estão baseados no Salmo 37. São vários princípios aqui presentes. Já trabalhamos o primeiro princípio, quando fala para a gente não se indignar por causa dos malfeitores, não ficar com inveja dos maus que prosperam. Depois trabalhamos na questão da necessidade nossa de confiança, o segundo princípio. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o terceiro princípio. Daqui um pouquinho eu falo sobre ele. Mas antes de falar desse terceiro princípio, eu gostaria de lembrar aos irmãos o que é que nós estamos querendo com isso. Mais uma vez, lembramos aos irmãos que princípios não necessariamente te levam para o céu, mas princípios têm uma enorme bênção para a sua vida. Eles podem impedir que a sua vida se transforme no inferno. São como sinais na beira da estrada. Você pode obedecer esses sinais de trânsito que você vê na estrada, e você pode dizer: não, eu não vou obedecê-los, eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho que quem fez esses sinais aqui não sabia de nada, eu sei mais do que eles, e eu vou fazer do meu jeito. Eu sou um homem, eu não preciso ficar recebendo norma de ninguém, eu não preciso ficar prestando atenção no que me dizem, eu sei o que eu vou fazer. E eu sei mais do que esses homens que marcaram a pista aqui, que colocaram essas placas, eu vou fazer do meu jeito. É assim que a gente faz com Deus. A gente lê a palavra de Deus e a gente diz: eu sei um pouquinho mais do que Deus. Deus não pede por esperar. Se Ele soubesse tanto quanto eu sei, Ele faria muito melhor. Se eu fosse Deus, eu faria muito melhor do que Deus fez. Então eu vou fazer do meu jeito. E aí nós vamos e quebramos os princípios de Deus, acreditando que ao quebrar os princípios de Deus, as bênçãos de Deus estarão sobre nós. Então eu quero retomar o princípio de Andy Stanley, quando ele falava que você não deve quebrar ou violar os princípios de Deus se você deseja manter ou receber as bênçãos de Deus. Muitas pessoas insistem em viver nos seus próprios caminhos, da sua forma, em ter os seus próprios princípios, ignorando as advertências de Deus, e vivem assim, e depois ficam dizendo: por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz isso? Por que a minha vida é uma desgraça? Meu querido irmão, princípios quebrados trazem graves consequências para a sua vida, e não tente fazer Deus de besta. Não tente dizer para Deus depois: por que o Senhor não me abençoa? Deus não tem compromisso com infidelidade. Deus não tem compromisso com infiéis. Deus tem compromisso com o caráter dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando você fizer obedecer os princípios de Deus, saiba que Deus está querendo te abençoar através dele. Mesmo que quando você passando por esses princípios, você muitas vezes tenha vontade de dizer: eu vou pelo meu próprio caminho. Vamos ao terceiro princípio que o texto da palavra de Deus nos ensina aqui. Ele diz no versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vamos falar juntos essa última frase? Alimenta-te da verdade. Mais uma vez: alimenta-te da verdade. O texto da palavra de Deus está nos dizendo de uma forma maravilhosa que nós precisamos nos alimentar da verdade. Esse é o princípio da nutrição. A pergunta fundamental que surge aqui agora para o nosso coração é: o que é que tem alimentado a minha mente? O que é que tem alimentado a minha vida? Eu estou comendo o quê? A palavra de Deus é muito clara em dizer que existe um grande conflito entre na nossa alma, entre o que é certo e o que é errado. Por isso Jesus foi categórico ao afirmar em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Desde o início, Satanás sabia muito bem quão importante era a verdade e quão importante era levar-nos a pensar que a verdade não era verdade, ou que aquilo que Deus falou, na verdade, não é o correto. Sempre a arma estratégica do diabo é sempre nos ludibriar, para nos levar a pensar que o certo é errado e que o errado é certo, nos convencer que a mentira é verdade e a verdade é mentira. E esta estratégia do inferno tem dado certo na história da humanidade. Milhares de pessoas se apegam à mentira como verdade e muitas delas têm morrido por falsa esperança. Milhares desprezam a verdade porque não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E viver nesse dilema filosófico é uma questão muito complicada. Quando Elias vai para o Monte Carmelo para se enfrentar, ou se confrontar, ou se defrontar com os adoradores de Baal. Baal era uma entidade espiritual, era um Deus que o povo de Israel, uma boa parte de Israel estava seguindo. Quando ele chega ali diante daquele povo, ele começa então a dizer o seguinte: gente, vamos ao que é lógico, vamos considerar o que é lógico. Se Deus é Baal, ou se Yahvé, ou melhor, se Baal é Deus, então segui-o. Mas se Yahvé é Deus, vamos segui-lo. E ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Cochear é viver claudicante entre a verdade e a mentira. Cochear é ficar em dúvida se vai ou se não vai. Cochear é como a história do bêbado que anda no meio-fio, e ele pisa ora no meio-fio, ora no asfalto, e ele lá pelas tantas, porque ele não sabe julgar muito bem o que está acontecendo, ele diz: horas eu acho que a minha perna encurtou, uma das minhas pernas encurtou, porque eu só ando torto. Há muitas pessoas na vida que vivem cocheando entre dois pensamentos, e não sabe se segue a Baal ou se segue em Deus. É mais ou menos como aquela história do reverendo Eudaldo Silva Lima, pastor lá na igreja presbiteriana de Brasília, primo do reverendo Aristeu, que ele contava que quando garoto ele era jockey, ele fazia corridas de cavalo, ele tinha um cavalo, naquela época as raias eram abertas, elas não eram fechadas, e ele tinha um cavalo chamado Malhado, que era um cavalo muito bom, e muitas vezes ele ganhou corrida com aquele cavalo. Por ser de uma estatura muito pequena e leve demais, ele era ideal para ser um jockey. E ele então entrava, as pessoas apostavam, e muitas vezes ele ganhava com o seu cavalo Malhado, que era um cavalo muito veloz. Mas, como as raias não eram fechadas, o Malhado tinha um único problema. No meio da corrida, muitas vezes, que era demarcada, e aí os cavalos estão correndo na linha reta, ele esquecia para onde ele estava indo, ele virava e pegava a jurubeba assim, e entrava no meio da jurubeba, e salve-se quem puder. Ele esquecia que ele estava na raia. E ele diz: muitos crentes são exatamente como o Malhado, estão indo muito bem na corrida da vida cristã, mas aí de repente, quando vê uma jurubeba, e adoram a jurubeba, eles caem na jurubeba e não sabem mais para onde, o que estavam fazendo, nem para onde estão indo. É o tipo de gente que fica claudicante entre o certo e o errado. Eles não estão realmente convencidos de que Deus é Senhor, por isso eles claudicam. Nós precisamos aprender, irmãos, o seguinte: o texto aqui nos diz: habita na terra, alimenta-te da verdade. Nós precisamos entender que toda verdade é verdade de Deus. Essa é uma definição de Os Guinness. Toda verdade é verdade de Deus. Quando um pastor profere uma mentira de púlpito, mesmo sendo pastor, o que ele está dizendo é diabólico, porque não é verdade. Quando um ateu, um agnóstico, diz alguma coisa que é absolutamente verdadeira, mesmo sem saber, ele está glorificando a Deus. O ponto fundamental da nossa vida é exatamente de que nós temos nutrido o nosso coração.